ち父上父上が何かダメだ落ちるGuerras, escravidão, mortes e abusos, esse é o mundo de Vinland Saga, que convenhamos, não é muito diferente do nosso. Vinland Saga representa a nossa espécie tal como ela é, com uma depravação total, inerente ao nosso ser. E é aí que fica a pergunta, para onde iremos? Onde encontraremos paz nesse mundo? Será que existe um lugar onde não há guerras, onde não há escravidão? E a segunda temporada de Vinland Saga trata muito bem sobre isso. É uma temporada que deixa um pouco o conflito físico de lado e foca nos conflitos do coração. Um coração machucado que expressa uma dualidade. Em meio à maldade do mundo, todos temos um desejo utópico intrínseco dentro de si, que é querer achar um lugar confortável, que tenha comida, sem guerras e longe de problemas. É o lugar onde conseguiremos dar tudo de bom e de melhor para a nossa família, onde finalmente somos libertos da escravidão. Esse é o paraíso em que todos sonhamos, um lugar onde podemos fazer amigos confiáveis e conversar um pouco, e às vezes só conversar já é suficiente, como é o caso da Arnheid. É um lugar onde a gente olha para os nossos filhos sem preocupações. Mas antes de tudo, meu nome é Jonathan Glake, sejam muito bem-vindos. Como prometido, a segunda parte do vídeo de Vinland Saga e o cristianismo está feita finalmente. E esse vídeo contém spoilers, pois vamos falar da segunda temporada do anime. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, aconselho ver, mas não é algo obrigatório. Se caso você gostar do vídeo, deixa seu like e se inscreva, comente sua reflexão aí nos comentários, e se caso você quiser ter aulas exclusivas de assuntos que abrangem o corpo, a mente, o espírito, basta assinar o Seja Membro por apenas R$5 por mês. Mas voltando ao assunto do vídeo, o nosso coração, principalmente das boas pessoas, ele anseia por esse paraíso. E não é um paraíso egocêntrico, é um paraíso coletivo, onde um povo pode finalmente ter paz. E é um desejo que a gente vê Thorfinn tendo nessa temporada. Só que tem um porém, a gente vive num mundo que jaz no maligno. Os nossos planos são frustrados, temos que lutar, mas uma pergunta se fica evidente. Como lutar da forma correta para alcançar a paz? Qual a postura que devemos ter em relação à criação que geme e grita com dores de parto? Mas vamos lá, o anime se inicia com o Einar já perdendo tudo que tinha e até a sua família por causa da guerra. Mais tarde, ele é vendido como escravo para trabalhadores em uma grande fazenda de um cara rico ali chamado Ketchel. E lá onde ele encontra o Thorfinn, que também se tornou um escravo na fazenda do Ketchel. O Ketchel, a princípio, ele parece ser um bom mestre, mas na verdade ele é um homem repleto de fraqueza e covardia. É interessante que a covardia dele machuca muitas pessoas. E é isso que acontece na realidade. Nele aprendemos que ganhar a paz com riqueza não é uma solução. O que Ketchel faz com sua riqueza é tentar tampar os buracos de seus problemas e, afinal, quanto mais rico, mais os gastos por medo dele, entendeu? Quanto mais dinheiro ele tem, mais ele vai usar isso para se proteger das suas próprias inseguranças. E, no fim, ele não é um homem forte. Ele, na verdade, só é um homem rico que usa do dinheiro para fingir que é forte. Ele não consegue nem sequer defender seus próprios escravos da injustiça. O que parecia ser um bom mestre se torna alguém que recorre ao mal por falta de virtude, por falta de coragem. Ele tem uma covardia intrínseca no seu ser. Ainda bem que isso não acontece na realidade quando reconhecemos quem é o nosso verdadeiro mestre, aquele que nos comprou por um alto preço, preço de sangue, aquele que deu a sua vida, que deu roupas novas, descanso e comida, nos vestindo não apenas com simples roupas, mas com vida nova. Sim, eu tô falando dele, do Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então aqui a gente já vê uma comparação esdrúxula. Um mestre humano em comparação com um mestre divino. O mestre humano não consegue mover um dedo para te tirar da injustiça, mas o mestre divino enfrenta a injustiça. Ele se entrega no seu lugar. E falando em nova vida, nesse arco a gente também vê Thorfinn diferente, uma pessoa arrependida e que aprende melhor sobre o afeto e os relacionamentos humanos. Afinal, uma pessoa que só tinha ódio em seu coração enxergava o mundo conforme o que tinha nele mesmo. E era prisioneiro daquilo, como foi tratado no primeiro vídeo. Mas agora é diferente, agora se abre um espaço para algo novo. Afinal, ele se sente vazio
E quando estamos vazios, cabe qualquer coisa dentro da gente, não é mesmo? E somos escravos dessas coisas. Tentamos comprar a nossa liberdade a todo momento, durante dias, anos, durante a vida toda. Isso se deve ao fato de que, em muitos casos, não sabemos nem sequer o que é a liberdade afinal. Nem sequer nos perguntamos se o que está em nosso coração é a coisa certa. E no fim, compramos a coisa errada, compramos mais escravidão e o ciclo ele fica se repetindo até a morte, onde vamos conhecer nosso destino de castigo ou salvação. Mas tudo isso devido ao tipo de trabalho que fazemos e nossos anseios. Podemos resumir isso em uma palavra chamada servidão. A pergunta que fica é: a quem você serve? Quando o nosso coração está vazio, a gente pode servir a qualquer coisa. A gente pode servir a pessoas e a ídolos sem uma consciência clara disso. Não se distingue o mestre bom do mestre mau. Basicamente, quando o nosso coração está vazio, a gente serve Ketchel ao invés de servir o nosso Senhor Celestial. Servimos muitas vezes questões, coisas feitas por mãos humanas e não mãos divinas. Os sonhos de Thorfinn representam sua mente culpada e traumática. É como uma tortura em que todos os mortos ainda estão vivos em você, e essa é a consequência de ser movido pela vingança. Sem Askeladd, o Thorfinn cai em uma insignificância em relação ao mundo. Para pra pensar, quando colocamos nossos corações e os sentidos de nossas vidas em algo passageiro, como pessoas, a nossa vida e o nosso coração também se tornam passageiros e mortos para o mundo. As pessoas são sim importantes e devem ser acrescentadas em nossos corações, mas é importante reconhecer que elas não podem ser a base, e se forem, em algum momento, vamos cair. Como é o caso de Thorfinn. Askeladd se foi, e quem é Thorfinn sem Askeladd agora? E assim como em Vinland Saga, vivemos em um mundo de guerras, em um mundo instável, cheio de incertezas. Se alguém que está ao nosso lado se for, devemos continuar, seguir em frente. Provavelmente é o que a pessoa que se foi quer também. É o que Askeladd fala para Thorfinn. Se tornar um guerreiro como seu pai. Se tornar um verdadeiro guerreiro e não ficar parado, remoendo a vida, remoendo o que já se foi. E se tornar um guerreiro significa ser um guerreiro não só de força, mas de honra. Aquele guerreiro que luta não pela dor e por meras conquistas, mas aquele que luta pela paz. Por isso que a pessoa que se foi quer que você tenha uma base sólida hoje e a partir de hoje. E você deve se sentir até perdido agora por algum acaso que aconteceu na sua vida, como é o caso de nosso personagem. Eclesiastes 1:3 diz: que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol. Segundo Emílio Garofalo, em seu livro, ele argumenta que Salomão está falando em uma realidade terrena. A partir do momento que olhamos para o que está acima do céu, para o que está acima do sol, a partir desse momento tudo faz sentido e nosso trabalho de seguir em frente é recompensado. Pois a sua base não deve ser o mero Ketchel, um humano, uma pessoa simples e falha, mas a sua base deve ser aquele que não é falho. A sua base deve ser aquele que é perfeito. Deus é eterno, nunca muda e nunca passa. E se não ficou claro, Ele é a base. Deus sabia da condição humana da morte, e Ele sabia que colocar o coração em coisas passageiras é o mesmo que morrer estando vivo. Por isso, siga em frente. Você tem uma base que te sustenta em meio às perdas. Só o amor restaura e fortalece. Só o amor ordenado permite vínculos afetivos saudáveis. Lembre-se do primeiro mandamento. A partir do momento que estamos vazios com a perda, seja de sentido ou morte de alguém, a partir desse momento, o vazio chama para o renascer, chama para o conhecer aquele que é. Thorfinn vai melhorando à medida que faz novos amigos e intensifica sua relação com Einar, onde o vazio começa a ser preenchido porque onde existe relação verdadeira, não existe vazio. A vida, ela é trabalho. Isso é uma coisa que a gente percebe muito nessa temporada. E até nossas relações, pessoas, elas podem mudar com o trabalho. A maior mudança de alguém vem por meio do trabalho. Vem por meio da mão daquele que falou: tome a sua cruz e siga após mim. Você pode até sofrer e ficar cansado, mas isso vai mudar quem você é. Vai mudar suas relações. É interessante analisar que na primeira temporada o Thorfinn é como o Adão, que escolhe a adaga mesmo estando ao lado do seu pai desde o início. Ele escolhe o mal, mesmo vivendo bem. Ele ainda escolhe o caminho errado, e a consequência disso é guerra, desastre, morte, dores. Mas na segunda temporada encontramos Thorfinn rendido e arrependido. Agora ele reconhece que seria melhor ter escutado seu pai. Ele reconhece que o destino final daqueles que propagam o ódio sem mudança ou arrependimento
também seja sofrer da dor e do ódio, só que eternamente. A lição que se tira de todo esse cenário é a de que todos vão sofrer nessa vida, sabe? Não importa se você é bom ou não. A diferença é que alguns vão sofrer para sempre, e é isso mesmo que é mostrado no anime. Thorfinn, em seus sonhos, visita o inferno, mas ele tem duas opções: descer ou subir. E só conseguimos mudar por meio do arrependimento, porque toda mudança começa com o arrependimento. O arrependimento quebra o ciclo do ódio e de todos os males, portanto não caia mais. Se arrependa e suba para o alto, é lá que Deus te chama. Para um guerreiro, essa é a verdadeira luta, a luta contra si mesmo. A pessoa que não luta contra si mesmo mata pessoas. Eu não tô falando só de morte física, tô falando de morte espiritual também. E a pergunta que fica é: você anda sendo esse tipo de pessoa? Você anda conseguindo lutar contra você mesmo, contra a sua natureza corruptível e falha? A partir do episódio 10, vamos vendo a construção na mente dos personagens de um paraíso, sem dor e escravidão, e essa ideia se intensifica com o príncipe Canud. Canud, ele é o rei que se desviou por causa das suas ambições, mais uma vez representando o mal da teologia da prosperidade. Só que aqui é diferente, ele realmente acha que pode criar um paraíso com seus próprios princípios e bens, mas a consequência disso é justamente o contrário. Ele chega a envenenar o próprio irmão e armar armadilhas para tomar a fazenda de Ketchum. Ele faz o mal buscando fazer o bem. O problema é que esse caminho está totalmente errado, só há um caminho para a paz. E o que ele faz reflete o que Adão e Eva fez no Éden, por exemplo. Adão e Eva queriam definir o que era bem e o que era mal e ser como Deus, mas eles não podem, só Deus sabe o que é o bem e o que é o mal. Portanto, ele sabe os caminhos corretos e os caminhos que não são corretos. O que aprendemos com o rei Canud é o óbvio, que qualquer tentativa de construir uma utopia vindo das mãos humanas é falha. A gente pode sim fazer boas atitudes aqui nessa vida, mas uma utopia jamais, somente Deus pode fazer isso. A utopia que nos aguarda é a restauração de todas as coisas. É a única que não é falha, e ela não vem por meio de mãos humanas, e sim pela mão de Deus. Nossos esforços só fazem diferença verdadeira alinhados com aquele que criou tudo, pois tudo que ele faz é bom. Quando não reconhecemos isso, corrompemos a bondade humana em geral. Será que na nossa bondade não tem um pingo de egoísmo? Quando fazemos uma caridade, será que no fundo você não quer ser reconhecido por isso? Será que a pessoa que faz o bem por fazer o bem realmente está fazendo isso porque ela faz pelo bem ou ela faz por si mesma? Será que ainda tem um resquício de egoísmo no coração dessa pessoa? Isso é algo a levar em consideração. Mas voltando para a história do anime, nessa época a gente já vê a influência da Bíblia e a sua grande propagação do Evangelho. A única coisa que falta é o corpo de Cristo, a igreja que transmite os ensinamentos da forma correta e unificada para todo mundo. Mas independente disso, a gente vê Thorfinn reconhecendo os ensinamentos bíblicos e até parando para ouvi-los. あなた方も聞いている通り、隣人を愛し敵を憎めと命じられている。しかし私は言っておく。敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。あなた方の天の父の異なるためである。父は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるからである。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな報いがあろうか。徴税人でも同じことをしているではないか。自分の兄弟にだけ挨拶したところで、どんな優れたことをしたことになろうか。異邦人でさえ同じことをしているではないか。だからあなた方の天の父が完全であられるように、あなた方も完全なものとなりなさい。E olha só que interessante, a cena mostra que Thorfinn estava ouvindo justamente Mateus 5:43-45, a parte em que fala justamente em amar os seus inimigos. Fica ainda mais interessante quando a gente volta no passado e vê Thor falando para Thorfinn. よく聞け、トルフィン。
お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。傷つけて良いものなどどこにもいない。 E aí que fica a pergunta, e se o Thor no passado tivesse ouvido a mesma passagem de Mateus 5:43-45 e por isso decidiu largar a sua vida de Viking guerreiro? Essa teoria, ela faz muito sentido e é interessante, né? Claro que ele também teve uma filha e isso pode ser o motivo do porquê ele largou tudo isso, mas seria interessante ele escutasse um pouquinho do evangelho, porque também na época dele era algo que estava sendo muito propagado e a gente vê isso claramente no anime. De qualquer forma, creio que isso reverberou de todas as formas na alma de Thor, porque ele sabe que ele viveu justamente o contrário disso. Ele sabe que nessa história, ele é o filho pródigo. Protegemos os nossos filhos da tempestade dos homens, mas essa tempestade nunca passa, chega um ponto em que não podemos ser covardes. Se deve lutar pelo que é nosso, não é mesmo? É difícil acabar com uma coisa que é da natureza humana. Às vezes a única reparação da vida é o perdão. Mas e quando a pessoa não muda? Chegamos à conclusão de que a única maneira de acabar com a guerra é com o Deus dela ao nosso favor. A única maneira de lutar pela paz é a conhecendo, é espelhando ela. Indo para o oeste, além do oceano, será que é lá o paraíso de Deus? É difícil e longe, você provavelmente vai sofrer no caminho, você vai ter que levar várias pessoas contigo e não será fácil. Esse é o caminho estreito, e fica mais estreito ainda quando alguém morre nesse caminho. Um dos casos que mais me chocou no anime foi o final da Anne Hyde, que foi uma mulher escravizada, obrigada a servir até como concubina, para você ter uma ideia. E todos vieram de um lugar e todos temos nossas histórias. A história de Anne Hyde só foi trágica devido à tempestade dos homens. E é isso que a guerra causa na vida das pessoas, a tragédia de alguém inocente, além de seus filhos e de toda uma geração. Mas os injustos não ficarão impunes, nem mesmo os ímpios de coração. Nosso Deus é um Deus de justiça, ele não só traz a punição, mas ele também restaura aquilo que se perdeu. Mas que se alegrem os justos e os verdadeiros guerreiros dessa vida. Que a gente nunca possa esquecer que a verdadeira riqueza pela qual vale a pena lutar, além de sua família, e é pelo bem, sabe? E essa riqueza não é desse mundo, não é desse mundo caído. É uma riqueza que é celestial. O bem supremo, aquele que criou todas as coisas. No final, lutar pelas pequenas riquezas passageiras desse mundo é uma escravidão, é uma destruição familiar. Somos vida, tentando sobreviver na floresta de morte e de sangue, sustentados pela graça. Que a gente não se esqueça que o único capaz de criar um paraíso é Deus, somos rebeldes por natureza. Haruka no Nishi. 大海の向こうにフィンランドという名の土地がある。そこは暖かく豊かで奴隷商人も戦の炎も届かない遠い地だ。そこならきっとあなたも苦しまずに生きていける。アルネイズさん、俺たちと一緒にそこへ行こう。フィンランドに平和な国を作ろう。 Lembre-se que Jesus não chamou quem odeia de odiador, chamou de assassino. Por isso que, para entrar nesse reino de paz, primeiro é necessário ter um coração de paz também. As atitudes ruins são executadas porque temos um coração ruim. Só há mudança quando há um coração novo. Só batemos no escravo porque temos fraquezas como o egoísmo, o medo e por isso pecamos. O guerreiro e senhor deve proteger e guiar e nunca o contrário. No final, vemos que Thorfinn, mudado e arrependido, representa esse verdadeiro guerreiro. Afinal, ele foi o único nesse arco que pagou o mal com o bem. Ele não deixa de lutar. Ele não abre espaço para o mal prevalecer.
O intuito do vídeo não é falar que você não deve lutar contra os seus inimigos. A vida em si é uma luta diária, mas como você luta nessa guerra é o que faz toda a diferença. E acontecerá que, quando te aproximares da batalha, que o sacerdote chegará e falará ao povo e lhes dirá: ouve, ó Israel, chegais nestes dias à batalha contra o vosso inimigo, não fraquejem os vossos corações, não temais e não tremais, nem vos aterrorizeis por causa deles, porque o Senhor é teu Deus, é aquele que vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Portanto, seja um guerreiro e volte para a sua luta principal, mas nunca se esqueça que Deus está adiante. Ele é o Deus da guerra, e é Ele quem aponta para o verdadeiro inimigo. Sejam firmes contra qualquer coisa do mal, seja no mundo ou em si mesmo, mas por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e a autoridade, vocês receberão a plenitude. Reveste-vos com toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 11 e 12. Para finalizar, sejam os guerreiros responsáveis por levar as pessoas a este lugar distante no oeste, além do mar de sangue. Sejam a luz do mundo e o sal da terra. Mas antes de tudo, não se esqueça, não tem como viajar sem nem mesmo souber de onde você veio. Para você que não sabe, um pouco do paraíso por vir experimentamos em nossa casa. Essa casa se chama o Corpo de Cristo. Ela se chama Igreja. Hoje, alguém te procura e te chama dizendo: volte para casa. A única maneira de chegar é voltando. Voltando para o nosso lugar de origem. Voltando para o Éden.